Então, a professora Vera, né, para quem ainda não conhece, é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu acho que ela está lá desde meados ou início de 1997. Eu conheci a professora Vera em 99, quando eu cheguei lá na UFS, que eu fui visitante um tempinho lá, né? Então, a professora Vera, ela é física por formação de graduação na USP, ela é paulista, né, ela é de São Paulo mesmo, tem mestrado e doutorado também lá no IAG, na USP, e trabalha lá na UFS, ela já continuou as pesquisas na área de astronomia, né, já orientou vários alunos de iniciação científica, eu acho que quase 20. Agora ela tem um mestrado em astronomia, né, um mestrado profissional em astronomia, que também ela foi a coordenadora do mestrado até o ano passado. 6 anos. 6 anos, né, de coordenadora. Foi o projeto, né, deles do grupo de astronomia, né, Paulo, Vera, Marildo, né, eu acho que tem outros, não sei, que foi parte do projeto. Ela trabalha na área de astrofísica, também ela fez o doutorado no Observatório Nacional de Astrofísica, aqui que fica em Minas. Fez pós-doutorado lá 2005, 2006. Inclusive, 2006, quando eu entrei no IFBA, que veio aquela primeira coisa assim, que um aluno querendo saber de astronomia, que eu falei com eles para marcar a jornada aqui, eles estavam nesse pós-doutorado, por isso que a primeira jornada de astronomia aqui foi em 2007, né? Porque em 2006 eles estavam lá. Vera foi de 2017 a 2019 também coordenadora da pós-graduação da UFES, hoje ela é coordenadora da graduação, né? Eu não sei como é que ela tem ainda tanto tempo para fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? De vez em quando ela ainda tem que viajar de norte a sul para ir, porque é avaliadora também do INEP, né? de curso. Esse ano não teve por conta da pandemia, mas quando vir, aí vai vir em metro também. Ela orientou várias dissertações de mestrado, eu acho que já tem umas 20 que ela orientou, né? Porque esse mestrado já tem bastante alunos. Eu dei uma pescadinha hoje para ver os números, né? Porque as outras coisas, assim, a vergonha, meu currículo não está atualizado. Não está atualizado? Pois é, não está atualizado e está desse jeito, né? Então não dá nem para falar assim, das coisas, né, que tem. Eu chamo a Vera, né? Não a professora Vera, mas de amiga, comadre Vera, né? Porque desde que chegou lá desde que eu cheguei em feira, né? Que foi assim, afinidade aos primeiros contatos, né? Então é isso, e com ela hoje eu agradeço, né, pelo convite de vir para cá, e de uma certa forma eu digo mesmo assim, poxa, eu não deveria nem ter chamado agora, deixado um pouquinho mais para frente, né? Mas se for esperar, nunca chama, mulher. Porque fica sempre ocupada, né? Então é melhor, enfim, então é melhor nesse... Eu adoro, porque pelo menos quebra um pouco a rotina, tá ótimo. Pronto, então com você a palavra. Agradecer, né, o convite, agradecer a todos os presentes aqui. Espero atingir a expectativa que vocês têm, né, ao ter visto a divulgação da palestra. Eu vou botar para apresentar. Vocês sabem muito bem, quando a gente coloca a tela para apresentar, eu não vejo mais ninguém. Aí eu só queria saber se está aparecendo e qualquer que seja a dificuldade, se porventura no meio da apresentação acontecer alguma coisa, vocês me avisam, ok? Ok. Aparecendo? Tá ok, Vera. Tá aparecendo clara, bem nítida. Pronto. Então, esse foi o card, né, de divulgação, que vocês devem ter recebido ou visto
nos canais, né, de divulgação. A gente colocou no Instagram do Antares também, um monte de estudantes do mestrado me perguntou, professora, posso passar para meus alunos? Eu falei, pode, vai passando. Enfim, consultei a Selma antes, né, falei, escuta, o pessoal está querendo, não, tudo bem. Tem um limite, né, de participantes na sala, mas não vai chegar a 100, espero. Bom, então, o que eu vou conversar com vocês hoje é um recorte do sistema solar, que são os corpos menores, né, do sistema solar. A classificação do sistema solar teve uma pequena alteração em 2006, na reunião da União Astronômica Internacional, que ocorre a cada 3 anos, que foi a reclassificação dos corpos no sistema solar, né? Então, essa reunião aconteceu em Praga, né, foi em agosto de 2006, e saiu uma espécie de resolução, né, que a União Astronômica Internacional, ela, na verdade, tem, digamos assim, rege as leis da astronomia profissional. E aí a gente tem a nova classificação, né, surgindo os planetas anões, ou planetas anão. Né? Então, a gente teria os planetas anão e os corpos menores, tá? Os planetas anão, né, eles Plutão é um dos planetas que era planeta e foi reclassificado, e eu lembro que na época, na mídia, de um modo geral, para variar, né, o sensacionalismo, eles colocavam de forma que o público em geral entendia que Plutão tinha caído, né, sido rebaixado, e não é nada disso, foi só uma reclassificação, ele continua no mesmo lugar, né, não teve alteração alguma. Que o ser humano adora classificar as coisas, né, então, nesse sentido, por conta de um dos detalhes que eu vou contar para vocês daqui a pouco, ele foi reclassificado. E o sistema solar, então, conta com 8 planetas, né, até Netuno. Esses corpos pequenos que estão aqui em torno de alguns planetas são satélites maiores desses planetas, tá? Nessa região aqui, eu vou falar mais para frente na palestra, mas nessa região aqui a gente tem o que a gente chama cinturão de asteroides, e Ceres é o maior dos asteroides, ele também é considerado um planeta anão. Aí vem Plutão, né, Eris, Makemake e esse Haumea, né, que também são considerados planetas anão, tá certo? Nessa imagem, eu não gosto muito, porque mostra todo mundo alinhado, e não é dessa forma que o sistema solar funciona, né, mas é uma representação. E nessa representação, que está totalmente fora de escala, tanto de tamanho quanto de distância, tem uma região aqui que é chamada de disco disperso, né, que seria além, né, dessa região aqui, por exemplo, onde está esse planeta anão Eris aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o sistema solar como um todo, e aí depois eu vou me ater aos corpos menores, tá? Então, como eu falei, teve uma nova classificação, né, para os corpos que não sejam nem o próprio Sol, nem satélites naturais. Os satélites naturais são aqueles que circundam os planetas, né? Então, a classificação foi feita para os planetas e outros corpos que não os satélites naturais. E aí ficou dividido, então, em 3 grupos, como eu já falei, né? Planeta anão e corpos menores. O planeta, nessa classificação, é todo corpo que orbita o Sol, né? Planeta anão também orbita o Sol. A diferença entre os dois é que o planeta orbita o Sol, tem massa suficiente para ter um formato esférico, né? Equilíbrio hidrodinâmico, e predominantemente, ele predomina a sua vizinhança, né? Então, não tem nada que atrapalhe a sua vizinhança, eu digo na sua órbita. Com isso, a gente, então, define 8 planetas no sistema solar.
né, na ordem em relação ao Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, que são os planetas rochosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os planetas gasosos. Entre Marte e Júpiter, né, está, na verdade, o cinturão de asteroides. Os planetas anões, a diferença básica é que a órbita deles não está limpa, digamos assim. Então, por exemplo, a órbita de Netuno e a órbita de Plutão, elas se cruzam em determinado momento, né? Quando o Plutão ainda era considerado planeta, tinha épocas do ano que o último planeta não era Plutão, e sim Netuno, porque as órbitas se cruzam. Então, Plutão ficava mais próximo do Sol e Netuno mais afastado. Vocês vão ver uma imagem daqui a pouco que eu vou mostrar. Isso fica de forma mais clara. O que isso quer dizer? Que a órbita de Plutão não está livre, né? Ele, de alguma forma, não tem influência na órbita dele e ele não é dominante na órbita dele, tá? E aqui, então, estão os 5, tem vários objetos que são candidatos a planeta anão, né, principalmente no cinturão de asteroides, mas a gente tem aqui Plutão, Ceres, Haumea, que eu já falei, né, Makemake e Eris, tá? Aqui estão algumas características desses planetas. Aqui a gente tem a Lua. Então, percebam que eles, em tamanho, são bem menores que a Lua. O tamanho da Lua já é uma incógnita, né? A relação do tamanho da Lua com relação ao tamanho da Terra é desproporcional à relação dos outros satélites para os outros planetas, mas isso seria uma outra palestra. Então, aqui a gente tem os 5 planetas anão que eu falei para vocês, né? Eris foi descoberto em 2003, Plutão, que era planeta e foi reclassificado, ele foi descoberto em 1930, esse Haumea em 2003 também, Makemake em 2005, e o Ceres, que é o maior dos asteroides do cinturão de asteroides, que agora ele é reclassificado como planeta anão, ele foi descoberto em 1801, tá? Aqui são outras características, eu posso deixar essa apresentação disponível para a Selma depois, se ela quiser distribuir com vocês, fica à vontade. Então, os corpos menores do sistema solar, né, na resolução, como eu falei, da IAU, no item B5, diz que é qualquer objeto do sistema solar que não se enquadre na definição nem de planeta e nem de planeta anão, e que também não seja um satélite natural, certo? Com isso, nós temos os próprios asteroides, exceto Ceres, que já é um planeta anão, os objetos transnetunianos, tá? Exceto os planetas anão que estão nessa região, os cometas, os meteoroides e a poeira zodiacal. Então, o que nós chamamos de corpos menores do sistema solar são esses 5 componentes aqui, tá? Essa imagem é de um asteroide chamado Ida, e o interessante é que Ida tem um satélite natural, que nós vamos ver mais adiante. Aqui é uma imagem de um cometa, nós vamos ver que o cometa tem sempre 2 caudas, né? Uma de poeira e uma que é chamada cauda iônica, eu vou falar mais para frente um pouquinho. E aqui é uma região do céu com vários meteoros, né? Vários riscos, que também eu vou falar daqui a pouquinho o que são. Essa tabela não está muito visível, mas enfim, nos traz, então, o Sol e a heliosfera, e as 3 classificações aqui, ó, planeta, planeta anão e os corpos menores, tá? Nós vamos nos ater aos corpos menores. Como eu já falei, você tem os asteroides, os objetos transnetunianos, os cometas, e eu ainda vou falar dos meteoroides e da poeira zodiacal. Dentre os asteroides, nós temos grupos, né, de asteroides, que esse aqui, por exemplo, são chamados de troianos de Júpiter.
enquanto eles ficam na órbita de Júpiter, vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho, eles fazem 60 graus com relação ao Sol e Júpiter. E conforme eles vão andando na órbita, Júpiter anda também. Isso quer dizer que eles têm o que a gente chama na astronomia de uma ressonância 1-1. Enquanto um faz uma coisa, o outro também faz essa coisa. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho a respeito. Você tem os corpos maiores, esses aqui, Palas e Vesta, são 2 candidatos a planeta anão, que são do cinturão de asteroides. Nos transneptunianos, nós vamos falar do cinturão de Kuiper, o Kuiper. Nesse cinturão, tem os que são considerados plutinos. O que é isso? A ressonância orbital com Netuno desses corpos é semelhante a que Plutão tem com Netuno, tá? E é 2/3, o que isso significa? Uma ressonância 2-3, enquanto um corpo faz, suponha, dá 2 voltas em torno do Sol, o outro dá 3 voltas em torno do Sol. Então, eles têm essa digamos, cumplicidade, né? A gente chama isso de ressonância. E tem esses cubeuanos, que são alguns desses corpos aqui, esses não têm ressonância orbital com Netuno, tá? O disco disperso, que é bem além dessa região dos transneptunianos, né? E os cometas, em particular, nós vamos falar um pouquinho do Halley e do Hale-Bopp, tá? Mas tem vários cometas famosos, né, que a gente ouve falar. Então, começando com os asteroides, tá? Antigamente, conhecia-se os planetas visíveis a olho nu, né, que a gente vai até Saturno, Netuno, Urano e Netuno, a gente não consegue ver a olho nu, e matematicamente faltava, né, eles tinham uma espécie de uma equação para designar a posição dos planetas, né, no sistema solar, e curiosamente faltava o índice relacionado ao planeta entre Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter, eles não enxergavam planeta algum. E tinha que ter alguma coisa ali. Então, eles começaram as observações para ver se eles descobriam algum planeta naquela região entre Marte e Júpiter, né, para que a equação que explicava a distância no sistema solar ficasse válida. Tá? Nessa de procurar alguma coisa entre Marte e Júpiter, foi que descobriram Ceres, tá? Eu vou falar na próxima transparência. Então, o que são esses asteroides? Hoje sabemos que são objetos rochosos ou metálicos que orbitam o Sol, mas são pequenos demais para serem considerados planetas. Quando eu comecei a estudar astronomia, né, nos idos de 86, 87, por aí, nós não falávamos asteroides, nós falávamos planetas menores para esses objetos. Então, a gente observava os maiores, né, só que a gente chamava esses corpos de planetas menores. Essa denominação caiu, exatamente porque senão vai começar a confundir com planeta anão, né? Então, agora, hoje em dia, a gente não ouve mais falar em planeta menor, a gente já ouve falar direto em asteroide, né? Eles são feitos do mesmo material que compõe todo o sistema solar, né? O sistema solar, ele nasceu da mesma nuvem de gás e poeira, né? Todos os corpos do sistema solar são formados do mesmo material, e as dimensões desses asteroides variam desde pequenas pedras até corpos com centenas de quilômetros, tá? Então, como eu falei, eles são fragmentos e datam de 4,6 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade do sistema solar, ok? Esse termo asteroide vem do grego, aster significa estrela e oide significa semelhante. Então, como não se tinha
resolução suficiente para se definir o que se estava observando, parecia estrela, né? Como hoje, por exemplo, você olha para o céu, você vê planetas, mas se você não sabe que aquilo é um planeta, você fatalmente vai dizer que é uma estrela. É a mesma coisa para os asteroides. Então, quem descobriu Ceres foi esse padre, Giuseppe Piazzi, lá no Observatório de Palermo, né, aqui é a cidade de Palermo, hoje em dia. Ele descobriu Ceres e achou que era o tal planeta necessário entre as órbitas de Marte e Júpiter. E ficou assim por um bom tempo. Bem posteriormente, foram descobrindo outros e outros corpos nessa mesma região, né, próximos a Ceres e tomando conta de toda essa região entre Marte e Júpiter, tá? Então, caiu por terra o fato de Ceres ser o tal planeta procurado. Na verdade, a junção de todos esses objetos, né, que fazem parte do cinturão, provavelmente é a matéria que não conseguiu se agregar para formar o planeta necessário ali no meio, né? A matéria não aglutinou, não conseguiu. E aí formou vários outros corpos bem menores. A órbita de Ceres, na época, foi determinada por Gauss, né? Aí que viu que ele circundava o Sol, né? Mas ele, infelizmente, não era o planeta procurado, e sim, ele faz parte de um cinturão, né, com vários outros objetos nesse cinturão. Aqui um desenho, na verdade, simbolizando Marte, né, e esse número que aqui aparece são os números designando a sequência de descobrimento. Então, o Ceres, que é o maior, foi o primeiro descoberto, depois Palas, Juno, Vesta, esses três são candidatos também a planeta anão, tá? E o de número 433 foi Eros. Então, os tamanhos dos maiores desses corpos comparados com Marte, que são esses que eu estou mostrando aqui, são bem menores do que os planetas rochosos. Então, vocês verem aqui, tem só um pedaço de Marte, né? Se a gente for comparar, são bem menores. Somente 30 asteroides do cinturão são maiores do que 200 quilômetros, né, de diâmetro. Então, como eu falei, esses números se referem à descoberta e são corpos bem pequenos comparados aos tamanhos planetários. Aqui é uma imagem, né, um desenho, na verdade, da região, essa região pontilhadinha aqui, que eu estou falando, que é o cinturão de asteroides. Então, você tem o Sol, né, a representação da órbita de Marte e a representação da órbita de Júpiter aqui. Nessa linha de baixo, a gente tem uma unidade chamada unidade astronômica, que nada mais é uma unidade astronômica, é a distância entre o Sol e a Terra, né? Então, por aqui vocês veem a localização desse cinturão de asteroides, que é mais ou menos 2,7 unidades astronômicas do Sol. Tá? Então, eles ficam entre 2 e 4, né? Mais ou menos, porque aqui é uma escala logarítmica, 2 a 4 unidades astronômicas do Sol. São mais ou menos 40 mil corpos nessa região, tá? Como eu falei, provavelmente é um planeta que não se formou, a massa não foi suficiente. Pra vocês terem uma ideia, a massa total dessa região é 4% da massa da Terra, então não teve energia suficiente para gerar um planeta. As perturbações gravitacionais de Júpiter, né, que está aqui, produzem falhas, tem algumas falhas. Aqui o desenho está todo arrumadinho, mas estudando a região, você tem várias falhas aqui dentro, que são as falhas lacunas de Kirkwood. E, apesar de 90% deles terem uma órbita circular em torno do Sol, né, eles estão configurados no cinturão,
tem um número pequeno deles que acabam chegando perto do Sol, que são o que a gente chama de famílias. Então, percebam, nesse lado de cá, do lado esquerdo, essa região pontilhada está simbolizando o cinturão de asteroides. Aqui nós temos a representação do Sol, da Terra e de Marte. E percebam que essa família chamada família de Apolo, a órbita dessa família cruza a órbita da Terra, né? Aí vocês podem estar pensando, meu Deus, será que vai tombar? A ressonância que eu falei para vocês lá atrás, seria a combinação, né, o que um faz e o que o outro faz, só para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar que a gente vê sempre a mesma face da Lua, né? Ela apresenta várias fases, mas a gente vê sempre a mesma face. Por que isso ocorre? Porque o movimento de rotação da Lua em torno do seu próprio eixo e o movimento de revolução da Lua, ou translação da Lua em torno da Terra, tem uma ressonância 1:1, ou seja, enquanto ela vai dando a volta, ela vai andando. Isso faz com que a gente veja sempre a mesma face da Lua. Essa ressonância no sistema solar, ela nos garante a estabilidade do sistema, tá? Então, é algo que conta a favor do sistema solar. Se não existisse a ressonância, provavelmente o sistema solar já teria se espalhado, né? A ressonância faz com que fique integrado, tá? Então, não tem, claro, perigo de algo atingir a Terra, tem sempre, né? Mas não que, porque a órbita cruza a órbita da Terra, isso vai ocorrer. Essa família de Atenas, diferentemente da de Apolo, percebam que a família de Apolo, eles meio que voltam, né, ao cinturão de asteroides. A família de Atenas, não. Ela já fica mais aqui para dentro, né, e também cruza a órbita da Terra, mas a órbita não é tão longa a ponto de chegar no cinturão. Essas famílias provavelmente foram asteroides que desgarraram do cinturão, né, e foram aprisionados pela gravidade do sistema do Sol. Essas outras famílias, a família de Amor, e daqui a pouco eu falo dos troianos, né, a família de Amor, percebam que ela não cruza, essa família não cruza a órbita da Terra. Entretanto, ela cruza a órbita de Marte, vindo também, né, aqui para o cinturão. Marte tem 2 satélites, Phobos e Deimos, que são satélites também com certa particularidade. Phobos, em particular, ele está espiralando para Marte. A órbita dele está cada vez menor, tá? Claro que é bem pequeno de um ano para o outro, marciano, mas está cada vez maior. Isso indica que em algum momento o Phobos vai trombar com Marte. Deimos é bem mais distante e maior. Então, assim, a teoria da formação do sistema solar explica Phobos e Deimos como se eles tivessem sido capturados por Marte. Não nasceram junto ali, na mesma região de Marte, mas eles foram capturados. E provavelmente eles são objetos dessa família aqui, de amores, tá? Os amores que eles falam, tá bom? Aqui os asteroides troianos, essa região bem tênue que vocês veem aqui e aqui, se a gente pegar o Sol e Júpiter, essa linha que liga Sol e Júpiter, né, os troianos fazem com essa linha e Júpiter um ângulo de 60 graus para cima e para baixo, tá? Isso tem a ver com os pontos de equilíbrio de Lagrange. Não vou entrar em detalhe, não, mas, como eu falei, o Júpiter gira aqui, né, em torno do Sol, e os troianos acompanham, tá? Também por conta da estabilidade do sistema solar, isso é dessa forma desde que se conhece o sistema solar. Esses troianos, que eu falei, que aparecem na órbita de Júpiter, também vai aparecer lá na órbita de Netuno.
mas a gente não vai falar isso hoje. Bom, teve várias sondas, porque assim, a gente não conhece praticamente o sistema solar, né? Por incrível que pareça, algo que está tão próximo, comparado a uma estrela, por exemplo, né? Não o Sol, mas outra estrela, mais próxima está 4 anos-luz da gente, e por incrível que pareça, a gente não conhece os objetos do sistema solar. Então, várias foram as missões, em particular sondas, que tentaram se aproximar ao máximo dos asteroides para entendê-los, né? O que são esses objetos? A sonda que mais teve sucesso é a sonda de Galileu. O objetivo era Júpiter e seus satélites, só que no caminho, né, fotografou, entre aspas, o asteroide chamado Gaspra. Percebe que os asteroides, eles não têm, a maioria deles não tem um formato, como chama? Não é circular, um volume, né? Tipo uma bola, não tem. A menos daqueles que são ou planeta não, ou candidato a planeta não, que para ser planeta tem que ser uma esfera, né? Esses asteroides, o Gaspra e a Ida, eles não têm um formato regular. E percebam que eles têm várias e várias crateras. Isso tudo é choque, né? Porque a região é muito movimentada. Então, por vezes, outras, eles entram em choque. E esse asteroide Ida é aquele que eu disse que tem um satélite, o satélite chama Dactil, tá? Então, esse asteroide Gaspra, a sonda Galileu, foi em 1991, o tamanho dele é 19 por 12 por 11 quilômetros, e está a 1.600, a sonda Galileu tirou essa imagem a 1.600 quilômetros de distância, e Ida foi em 93 que essa sonda tirou essa imagem, e ela estava a 2.400 quilômetros de distância. Tá? Mais sondas. Então, agora a gente tem uma outra sonda chamada Near Shoemaker, que ela foi lançada em 96. O objetivo era o asteroide Eros. Olha como esse asteroide é todo esquisito, né? Ele aqui de lado parece um sapatinho. Essa sonda, o objetivo era aterrissar em Eros, né? Isso foi feito em 2001. E aterrissou e por lá ficou. Então, o fim da missão foi 10 dias depois. Mandou sinal do local e depois de 10 dias a missão teve o seu fim. Tá? No caminho, tirou essa foto aqui de Matilde, que é outro asteroide, uma super cratera aqui, lá em 97. Essa outra sonda é uma sonda japonesa. O objetivo era pousar nesse asteroide chamado Itokawa, pousar, retirar material e voltar para a Terra. Então, percebam, as sondas anteriores ou tirou foto ou chegou no asteroide e ficou. A japonesa chegou, pousou e voltou para a Terra, trazendo material do asteroide. Tem também, com esse mesmo nome, só que 2, que aí teve o objetivo num outro asteroide, que eu não me recordo agora o nome, que também voltou para a Terra com o material do asteroide. Então, assim, você ter acesso ao material de um objeto, né, distante, esses objetos trazem consigo a história do sistema solar. Né? Então, você ter acesso a esse material, você consegue recontar a história. Ele traz consigo as características da região onde ele foi formado. E com isso a gente consegue ter um panorama melhor, né, do sistema solar desde a sua formação. Bom, caminhando, então nós já falamos, aqui nós temos o Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então os planetas rochosos nessa imagem não aparecem, só os gasosos. Percebam que a órbita de Netuno é um limite, né, para essa região toda que aqui aparece, que são os objetos transnetunianos, ou seja, além de Netuno. Aqui nessa imagem está tudo bonitinho, tudo limpinho, né? Não é assim não, viu, gente? Aqui tem um monte de poeira, né, de vários outros objetos bem menores. Eu só estou focando
nessa região agora aqui dos transneptunianos. E olha que interessante, essa órbita roxinha aqui é a órbita de Plutão. Percebe que nessa região aqui, ó, Plutão cruza com a órbita de Netuno, tá? Então, isso faz com que Plutão não conseguiu, digamos assim, ter a sua órbita totalmente livre, né? E pelo tamanho dele, então ele foi reclassificado como planeta anão. Assim como Plutão tem outros objetos aqui do cinturão de Kuiper. Gerhard Kuiper é esse cidadão aqui, que em 1950 propôs essa região e depois, de fato, foi confirmada, tá? Ela está a 30 a 50 unidades astronômicas, lembra que a unidade astronômica é a distância Terra-Sol, 1.500.000 quilômetros, né, de distância. Temos mais ou menos 800 corpos catalogados, esse número pode ser bem mais, viu? E os maiores objetos dessa região, eles têm mais ou menos 1.000 quilômetros de diâmetro. E o interessante é que essa região está exatamente no plano do sistema solar. Guardem isso quando eu for falar de uma outra região, que é o berçário dos cometas. Vocês vão ver que a região é totalmente distinta dessa. Nessa região dos transneptunianos, a gente encontra também alguns cometas, né? Então, é uma região bem fria e pode ter alguns cometas, né, que tem gelo seco, na verdade, na sua constituição. Aqui eu trago alguns objetos, pelo menos os maiores objetos transneptunianos que a gente conhece. Esse aqui é Plutão. Essa imagem já é uma imagem recente, tirada com um satélite, né? Tirou essa imagem, vou falar daqui a pouquinho. Plutão tem um satélite chamado Caronte, e tem outros 4 menores, tá? Esse planeta não aqui é chamado de Eris, e tem um satélite chamado Dysnomia. Esse daqui é o Haumea, é todo disforme. Makemake, Sedna, que é um candidato a planeta anão, né? Esses aqui também são todos candidatos a planeta anão. E só para vocês terem uma noção, aqui é um pedacinho da Lua, um quarto da Lua, e um pedacinho da Terra, para vocês terem noção de tamanho, tá? Então, quando Plutão foi reclassificado como planeta anão, ele ainda por um tempo ficou destacado, porque dentre os planetas anão, ele era o maior. Só que depois de um tempo, acho que no ano seguinte, em 2007, mediram de verdade, assim, com mais precisão, o diâmetro de Eris, e mais uma vez Plutão perdeu, né? E Eris é um pouquinho maior que Plutão. Então, a gente falava assim, meu Deus, será que vai deixar? Porque Plutão foi o único planeta descoberto por um americano. E na reunião de 2009, da IAU, que foi 3 anos após a reclassificação de Plutão, havia uma fofoca, entre aspas, no meio acadêmico, dizendo que os americanos iriam exigir, né, que Plutão voltasse a ser planeta, que foi o único planeta que eles descobriram, né? Mas eu estive presente na reunião de 2009, que foi no Rio de Janeiro, e os americanos não fizeram nada disso, não. Então, por exemplo, o que eu acabei de falar, né, Plutão, 2.300 quilômetros de diâmetro, e o Eris, 3.100, tá? Sedna é um objeto também, um corpo menor do sistema solar, e a característica principal de Sedna, todos esses corpos que eu falei para vocês até agora, eles têm o Sol como centro da órbita, tá? Sedna tem o sistema solar como foco da sua órbita. Então, aqui vocês têm os planetas rochosos, os asteroides e Júpiter. Isso aqui está nesse redondinho aqui dentro, tá? Aí você tem todos os outros planetas gigantes,
antes, o cinturão de Kuiper, que eu falei para vocês aqui. Isso tudo fica nessa região pequenininha. Essa região azulada, que eu vou falar daqui a pouquinho, é chamada nuvem de Oort, que é o limite do sistema solar, né? E Sedna tem aqui, ó, daqui para cá, né? O sistema solar como foco e essa órbita, essa coisa vermelhinha aqui dentro, tá? Então, para vocês terem uma noção, o sistema solar, ele tem a nuvem de Oort como limite, né? Que é um berçário de cometas, e Sedna, ele tem o sistema solar como foco na sua órbita. Bom, outro corpo, a gente falou então dos asteroides, o próximo são os cometas. Então, cometas são corpos sólidos, né, com materiais que sublimam quando estão próximos do Sol, por isso que cria o que a gente chama da cabeleira, e o vento solar vai gerar a cauda. Normalmente, as órbitas dos cometas são excêntricas, tá? Ou seja, não, são achatadas com relação ao círculo, à circunferência. A composição básica seria água, dióxido de carbono, metano, amônia, ferro, magnésio e silicatos, tá? Então, tem teorias dizendo que a água da Terra foi trazida pelos cometas, teoria. O material, como eu falei, volatiza nas proximidades do Sol, tá? A composição, então, desse material, poeira, água, amônia, metano, a composição do próprio cometa, né? É o que acaba volatizando quando ele fica próximo da radiação solar. A origem. Os cometas têm vida curta, em comparação à nossa, né? É longa, mas para o universo é curta, 10 milhões de anos. A nuvem de Oort é o berçário dos cometas, de modo geral. E como eu falei, no cinturão de Kuiper também tem cometas, tá? Os cometas, eles podem apresentar órbitas parabólicas e hiperbólicas, que a gente chama de órbitas abertas, ou seja, se a gente, porventura, observar um cometa quando passa próximo do Sol, que ele tem órbita parabólica ou hiperbólica, eu não vou ver nunca mais, né? Porque é uma órbita aberta. Ele vai passar e não vai voltar mais. Já os cometas periódicos, eles apresentam uma órbita elíptica, uma órbita fechada. Então, eles vão apresentar uma periodicidade. De tempos em tempos, eu vou conseguir observar o cometa novamente. Essa imagem, vocês conseguem ver, né, uma cauda tênue aqui, uma cauda azulada, que é a cauda iônica, né? E essa cauda meio encurvada aqui é a cauda de poeira, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, na década de 50, Jan Hendrik Oort, ele teorizou essa região, né? Estudando órbitas de vários cometas, ele chegou à conclusão de que esses cometas vinham todos de algum lugar. E ele, então, imaginou esse lugar, que depois de um tempo foi comprovado, a nuvem de Oort. Lembra que eu falei para vocês do cinturão de Kuiper, que ele é coplanar ao sistema solar. Já a nuvem de Oort, ela engloba todo o sistema solar. Então, essa regiãozinha que a gente acabou de ver lá atrás, ela simboliza esse pontinho azul aqui, tá? Então, toda essa parte esbranquiçada aqui está simbolizando a nuvem de Oort, como se fosse uma concha, né, que engloba todo o sistema solar, tá? Tá a mais ou menos 50 mil unidades astronômicas do Sol, tem aproximadamente 100 bilhões de corpos, né? A massa total dessa nuvem é mais ou menos 40 vezes a massa da Terra, então são objetos pequenos. E por estar nos confins do sistema solar, né, estrelas próximas ao Sol podem, por perturbação gravitacional, abalar essa região, né, e alterar
a localização de algum desses corpos. Esses outros corpos, então, acabam se desprendendo dessa nuvem e fatalmente vão ser atraídos pelo Sol. Tá? Então, a maioria dos cometas vem dessa região e a gente chama essa região de um berçário de cometas. Aqui a gente tem uma imagem, né, um desenho. Então, longe do Sol, o cometa é o que a gente chama popularmente de uma bola de gelo suja, ou seja, é poeira, gás, né, e a matéria com gelo seco, né. Tem um núcleo, né, que seria essa parte. A partir do momento que esse objeto vai se aproximando do Sol, ele começa a interagir com a radiação do Sol, vai sublimando, criando o que a gente chama de cabeleira ou coma, tá? E conforme ele vai chegando mais próximo, ele vai interagindo com o vento solar. Então, é como se, quando a gente fica na frente de um ventilador, o cabelo é jogado para trás. Aquela coma, aquela cabeleira do cometa é jogada para trás, né? Então, toda a cauda do cometa é oposta ao Sol, tá? Você tem essa cauda aqui, que seria a cauda iônica, e essa cauda meio encurvadinha, branquinha aqui, a cauda de poeira, ok? O núcleo tem poucos quilômetros, o tamanho do núcleo. A coma chega até 100 mil quilômetros, para vocês terem uma ideia. E a cauda pode chegar até uma unidade astronômica. Aí vocês podem estar se perguntando, sim, o Halley, muitos de vocês nem eram nascidos em 86, né, que foi a última passagem do Halley, que, de alguma forma, deixou a gente meio frustrado, porque na primeira passagem registrada, que foi em 1910, do século passado, a cauda dele ocupava metade do céu, né? E em 86, lógico, a gente esperava a mesma coisa. Só que a posição relativa, lembrem que a Terra está circundando o Sol, né? Aí a posição relativa entre a Terra, o Sol e o cometa foi tal que, em vez da gente observar o Halley de lado, né, vendo a cauda, a gente observou ele de frente. Então, a gente via no céu, parecia um algodãozinho no céu, né? Não via a cauda. Aí vê aquela coisa, o cometa Halley está fraco, não é mais aquele, não sei o quê, não tem nada a ver, a gente não estava numa posição favorável para observar, né? Então, essa imagem de um outro cometa, mas só para vocês terem uma ideia, o núcleo dessa imagem seria uma pontinha aqui, você tem a coma, que é maior, e a cauda, que seria formada a partir do vento solar, tá? Aqui é a mesma coisa. Alguns cometas famosos, o Halley, que eu já falei, né? O período orbital dele 76 anos. O periélio, que é o ponto em que ele mais se aproxima do Sol, é mais ou menos meia unidade astronômica, né? O afélio, que é o ponto onde ele mais se afasta do Sol, 35 unidades astronômicas. Essa é uma imagem da missão Giotto, que foi lançada exatamente na época da última passagem do cometa, em 86, e ela passou a 500 quilômetros do núcleo cometário. Um outro cometa famoso, em 97, foi o Hale-Bopp, que ele ficou no céu durante muito tempo, 18 meses mais ou menos, né? Só que o período dele não é favorável, né? Ele tem um período de 2.537 anos. Então, quem viu o Hale-Bopp em 97, viu. Quem não viu, só daqui a 2.537 anos é que vai poder ver novamente. O periélio dele é quase uma unidade astronômica e o afélio 371 unidades astronômicas. Okay? Assim como para os asteroides a gente teve as sondas, para os cometas a gente teve missões, né? A mais conhecida que foi de encontro ao cometa Temple, que é a Deep Impact. Ela trombou, né, com o cometa e
segundos antes dela morrer, entre aspas, né, porque ela foi uma missão suicida, ela enviou várias informações do cometa. Pra vocês terem uma ideia, a gente não conhecia de verdade os cometas até a última passagem do cometa Halley, que foi em 86. A gente não conhecia. Muita coisa dos cometas que nós conhecemos hoje foi por conta das pesquisas feitas, né, com o cometa Halley e os que vieram depois. Então, esse cometa Tempel, ele tem um período orbital de 5,5 anos, é um período razoável, né, para se observar. O periélio dele tem 1,5 unidades astronômicas e o afélio 4,7. Tá? Essa missão foi uma missão da NASA, como eu falei, foi uma missão suicida, de colisão, e enquanto ele pôde, ele analisou química e fisicamente a matéria do cometa, mandando, né, para a Terra o que ele encontrou, foi carbonatos, silicatos e hidrocarbonetos. Aqui é uma imagem que mostra como é que foi feita a órbita dessa missão até conseguir chegar no cometa, né? Percebam que mirar num cometa e acertar não é tão fácil, né? Porque está longe, a Terra tem um movimento em torno do Sol e o próprio cometa também está em movimento. Então, tem que fazer uma arquitetura aí para poder ser lançado, né, dar a volta e conseguir chegar no cometa. Aqui está a imagem dessa sonda, não é grande, né, mas ela fez o trabalho dela direitinho. Essa outra missão Rosetta, essa já foi, até saiu na televisão, né, quando conseguiu chegar nesse cometa aqui, Churyumov-Gerasimenko. O período desse cometa é de 6,6 anos, o periélio de 1,3, mais ou menos, unidades astronômicas, o afélio são de 8. Aí já é uma missão da ESA, agência europeia, né? A NASA é a agência americana, a ESA é a agência europeia. Nessa imagem, vocês veem aqui o cometa, que era o alvo, né, da Rosetta, e aqui já a Rosetta pousada, né, no próprio cometa. Tá? A missão demorou 10 anos, não pelo período de coleta de dados, mas até a sonda, a missão conseguir o objetivo dela, né, porque teve que ter várias manobras para ter o sucesso de alcançar o alvo. O nome Rosetta, né, vem ainda do Egito, há mais de 200 anos, acho que eu errei aqui, mas enfim, forneceu aos egiptólogos do século XIX as chaves para decifrar a escrita hieroglífica e para redescobrir 3 milênios de história e cultura esquecidos do Egito. É isso, essa pedra foi encontrada há mais de 200 anos, então eles usaram o mesmo nome para essa missão, que era uma missão para descoberta. Aqui já é uma outra missão que não teve como foco um cometa, mas teve como foco Plutão, da NASA, a New Horizons. Ela, quando foi lançada Plutão, ainda era considerado planeta, né? Exatamente no ano de lançamento, no meio do ano, ele foi reclassificado. Foi uma missão, essas missões todas que eu estou falando não são tripuladas, né? O objetivo principal dessa foi caracterizar de uma maneira global, né, a geologia e morfologia de Plutão, que é outra coisa. A gente não tinha ideia de como era a superfície de Plutão, de forma alguma, nem com imagens do Hubble, que são as melhores que a gente tem, não sabia como era a superfície de Plutão. Pra vocês terem uma ideia, Caronte é um satélite que está bem próximo de Plutão, e nos livros bem antigos de astronomia, o Plutão era tido como maior do que Mercúrio, né? Porque a resolução da imagem não era suficiente para separar a imagem de Plutão e a imagem de Caronte, então ficava um borrão só. Bem depois é que conseguiram ver que aquilo eram duas coisas, e aí sim, de longe, né, redefiniram o tamanho de Plutão.
Essa imagem só foi possível por causa dessa missão aqui. Né? Até tem uns que veem a cara do Pluto, tem uns que veem coração, enfim, essa é a superfície de Plutão. O objetivo secundário foi analisar a atmosfera desses corpos, né, como é, como não é, e observar outros corpos do cinturão de Kuiper, que provavelmente Plutão era desse cinturão, né, orbitava o Sol como um todo, e foi capturado, né, tendo uma órbita mais excêntrica em relação ao Sol. Então, aqui uma cronologia da missão, foi o lançamento em 2006, as primeiras imagens em junho, mas imagens à distância, né, tipo assim, olha, eu tenho que chegar lá. Em 2007 passou por Júpiter, em 2015 chegou a Plutão, e 2016, 2020, que é esse ano ainda, né, ele está mandando ainda informações de outros corpos do sistema, além de Plutão, né, do cinturão de Kuiper, tá? A velocidade mais ou menos 14 km por segundo, e a altitude, essa foto, por exemplo, foi uma altitude abaixo de 10 mil quilômetros. Ele não chegou tão próximo de Plutão, mas mesmo não chegando próximo, as imagens fornecidas são milhões de vezes melhores do que as obtidas daqui em Sol. Aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu falei as primeiras imagens, é isso aqui. Ele tinha que ir nessa direção aqui, né, essa bolinha aqui, ó, tá? Então, nesse emaranhado aqui de objetos, né, o objetivo era ir em direção a este ponto aí. Aí demorou, só chegou em 2015, né, lá. Além desses corpos menores, nós temos corpos ainda menores, que são os que a gente chama meteoroides, tá? Todos esses corpos que eu estou falando, todos tiveram como origem a matéria do sistema solar, certo? Esses, em particular, podem ser restos de asteroide, restos de planeta, e geralmente a gente não consegue observar porque são muito pequenos, tá? Fora da atmosfera, a gente chama de meteoroide, que nada mais é do que um corpo no espaço antes de entrar na atmosfera, tá? Eles entram em média com uma velocidade superior a 11 km por segundo. O meteoroide pode vir a se tornar um meteoro, que são o que popularmente a gente chama de estrela cadente. Aqui a gente, nessa imagem aqui, a gente teria um chuveiro, né, uma chuva de meteoros, tá, o radiante, que todo mundo indo para a mesma direção, né, como se todo mundo tivesse vindo na sua direção. Ou meteorito. O meteorito é um meteoroide que conseguiu vencer a atmosfera e chega ao chão, tá? Pelo aspecto dos meteoros, provavelmente a origem dos meteoros é de origem cometária e a origem dos meteoritos é de origem asteroidal ou planetária. Por quê? Porque lembra que eu falei que os cometas, quando chegam próximos ao Sol, eles sublimam, né, e a cabeleira é jogada para trás, gerando a cauda. A cada passagem do cometa próximo aqui, ele vai deixando na sua órbita um pouco dessa matéria. Ah, então quer dizer que os cometas vão enfraquecendo com o tempo? Sim, vão enfraquecendo com o tempo. Mas não é aquele enfraquecimento, vai perdendo um pouquinho de matéria a cada passagem. Nessa região que fica, né, essa matéria perdida pelos cometas, por vezes a órbita da Terra, a Terra cruza essa região, tá? O que significa isso? A atmosfera da Terra entra em contato com essas pequenas partículas deixadas pelos cometas. É como quando a gente pega um fósforo e risca, né, na caixa do fósforo. Aquela luz que aparece quando a gente faz isso é exatamente os meteoros no céu, tá? As chuvas de meteoros, todas as chuvas estão intimamente relacionadas à órbita de algum cometa, tá? Meteoro a gente tem todo dia, todo instante.
Eu estou dizendo que as chuvas são referenciadas a cometas, órbitas de cometas, tá bom? O meteorito, como ele consegue vencer e chegar no chão, passa pela atmosfera e chega no chão, faz o bólido, né? Faz a luz lá enquanto está atravessando a atmosfera. Provavelmente a constituição dele é mais sólida, né? Não tão essa partícula que sobra dos cometas. Então, provavelmente ele vem de asteroides ou planetas, né? Restos de planetas ainda da formação do sistema solar. Aí está o interesse no meteorito. É como se ele fosse um fóssil, né? Ele traz consigo também as características da região da formação onde ele se encontrava antes de acabar caindo na Terra. Os meteoritos, de um modo geral, também são classificados, o ser humano adora classificar as coisas. Você tem os ferrosos, os rochosos e os rochosos ferrosos, tá? A maioria dos meteoritos achados em solo, é difícil você ver o meteorito e exatamente encontrá-lo na região que ele caiu. É bem difícil. Normalmente a gente encontra meteoritos, né? Mas não vê a queda. A maioria dos que são encontrados são ferrosos. Entretanto, estudos mostram que a maioria dos meteoroides, na verdade, né, que estão na vizinhança do nosso planeta, eles são mais de característica rochosa, né? Então, aí cabe aos estudiosos, né? Eu nunca estudei a parte dos meteoritos, mas o fato de os ferrosos e ferrosos rochosos serem em maior número encontrados aqui na Terra, tá? Aqui é uma cratera bem conhecida, né? Feita a cratera foi feita por um meteorito, né? Há mais ou menos 50 mil anos, meteorito de ferro, mais ou menos uns 40 metros de largura, que se chocou aqui ao deserto da Atacama, né? Numa velocidade de 12 km por hora, só para vocês terem uma noção, quilômetros por segundo, ou 43 mil km por hora. E abriu essa cratera, né? Então, quando um objeto cai no solo, ele cai e escava. Então, ele faz o buraco e joga para fora, né, a matéria. E aqui no centro, fica, então, os vestígios do objeto que trombou ali, né, que gerou a tal da cratera, tá? Essa cratera, ela tem mais ou menos 1,25 quilômetros de diâmetro e 190 metros de profundidade. Okay? Então, percebam, um meteorito de 40 metros gerou uma cratera de 1,25 quilômetros de diâmetro. É a cratera mais famosa, estudada do mundo, já tem até, vocês podem ver aqui, tipo uns prédiozinhos, né? Já é uma atração turística, tem estrada, enfim, já é bem conhecida, né? No Arizona. Aqui é um meteorito também famoso, o Benengó. Infelizmente, isso foi o que sobrou da região onde ele se encontrava lá no Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, né? O suporte e o próprio meteorito não sofreram danos, mas o que ficou em volta se acabou. E aqui é uma réplica desse meteorito do Benengó que nós temos no Observatório Antares, aqui em Feira de Santana. Esse meteorito tem por volta de 5 toneladas e ele é constituído de ferro, tá? Então, foi feita réplica, inclusive, dos 2 pedestais com informações do próprio meteorito, latitude do lugar, enfim, né, igualzinho o original. Aqui, essa réplica é feita em fibra de vidro, tá? Percebam que também ele é todo disforme e tem essa parte mais lisinha aqui, né? Vocês podem estar se perguntando, poxa, ele está todo, né, amassado, entre aspas, como é que essa parte lisinha está aqui? Na época em que ele foi encontrado, e aí é uma outra história, até a gente já teve a apresentação de um estudante que fez uma história em quadrinhos, né, do meteorito do Benengó, parte dele
passou, né, cortou um pedaço para estar lá em Paris para analisar o que era a Constituição. A gente não tinha isso aqui ainda no Brasil para analisar. Então, o pedacinho que está faltando aqui do meteorito está lá na França. Aqui eu falei a chuva dos meteoros, né? Como eu disse, então você tem a órbita de um cometa, por exemplo, aqui, a órbita da Terra, e aí, por vezes, a Terra cruza a órbita desse cometa e causa o que a gente chama de chuva, né? Ou o fenômeno chamado de radiante. A gente tem essa noção quando a gente está numa estrada e parece que a estrada vai se encontrar lá na frente, né? Que na verdade não vai. Então, quando você tem essa, por exemplo, você caminha né, na chuva, você tem a impressão que a chuva vem no seu encontro. É exatamente isso, a Terra está atravessando a região, então, aparentemente, esses objetos, né, que são bem tênues, eles acabam atingindo a atmosfera e fazem esses risquinhos no céu. Tá? Se tiver objetos mais resistentes, eles vão, com certeza, atingir o solo. Mas na maioria, né, das chuvas, na maioria dos meteoros, não passa do risco no céu. O último, então, seria a poeira zodiacal, que é essa faixa, não está muito visível aqui, mas é a faixa que fica no céu, se você tem um céu com contraste muito bom, né, é onde você tem a eclíptica, que é o plano da órbita da Terra, então um acúmulo maior de poeira, né, aí cria como se a luz do Sol batesse nesses grãos e dispersasse. Então, uma nuvem de grãos, microgrãos, né, de 1 a 10 micrômetros de tamanho, acumulados no plano da eclíptica, refletem a luz do Sol, como eu já falei, e basicamente é poeira, provavelmente de origem cometária, né, porque lá nos asteroides, na região dos asteroides, a gente não encontra poeira fina, né, é uma coisa mais, digamos assim, uma poeira mais grosseira, né, essa poeira fina da faixa zodiacal a gente não encontra, então provavelmente é de origem cometária. E recentemente, vocês ficaram sabendo, não de uma chuva de meteoros, mas de uma chuva de meteoritos, né? Na região de Santa Filomena, na cidade de Santa Filomena, em Pernambuco, né? Nessa regiãozinha, bem aqui já no Agreste mesmo. Ocorreu em agosto, é uma cidade pequena, tem 14 mil habitantes, e foram achados entre 100 e 200 fragmentos. O boom da história foi que vários colecionadores, tanto brasileiros como estrangeiros, invadiram o local, né? Porque meteorito não tem valor comercial, mas para os colecionadores tem, né? O valor do meteorito para a ciência é exatamente você ter em mãos algo que te mostra como é que era o sistema solar no lugar onde essa pedra se encontrava. Né? Então, é um fóssil do sistema solar. Mas, infelizmente, né, vários pedaços desse meteorito foram vendidos, né? A maior pedra que encontraram, ela tinha 40 quilos, e, como eu falei, todos esses corpos que eu estou falando, eles nasceram junto com o sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Né? Então, são resquícios do próprio sistema solar. Aqui eu não vou ler, mas só esse pedaço aqui que eu quero falar a respeito, é um professor da Universidade Rural lá de Pernambuco, Antônio Carlos Miranda, eu gostei dessa frase, né? Por conta desse comércio. Podemos comparar o comércio dos meteoritos com um português que dá um espelho para um índio, para levar o minério do Brasil. Então, assim, não tem valor, mas o meteorito em si tem muito valor, né? Só que é vendido a um preço que não corresponde ao valor, né, científico que ele tem. Então, você não tem uma tabela, meteorito de tal tamanho custa tanto, não tem, não existe isso, né?
E é um problema. No observatório mesmo, às vezes as pessoas encontram pedras diferentes e vão lá querendo vender a pedra que encontraram. Primeiro, tem que testar para ver se é um meteorito. A maioria que chega lá sabe, o resto de fundição, então, um negócio pesado e tal. Então, tem testes que você faz, a maioria dos meteoritos é atraído por ímã, tem um peso maior do que as rochas naturais da Terra, mas não é assim tão mais pesado, enfim. Então, somente as instituições, como os museus, têm as condições necessárias para assegurar a preservação, a pesquisa científica e a adequada apresentação para o público em geral desses bens que enriquecem a ciência e a cultura nacional. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre, né? Um outro pesquisador lá do INPE, não há motivo específico, porque na época em que houve essa chuva de meteoritos, disseram, poxa, tinha que cair em Pernambuco, né? Só podia, pela localização geográfica e tal. E não, na verdade, essa chuva pode ocorrer em qualquer região, né? Não necessariamente tem um lugar preferencial para cair. Então, é um fenômeno que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, ocorre de forma aleatória, e não existe razão especial para que essas pedras tenham caído naquela região especificamente. Esse ano, né, em 2020, na época, em agosto, já tinha sido notificada a ocorrência de meteoritos dessa natureza em outros locais. Então, não é peculiaridade da região onde caiu, lá em Pernambuco. Aqui é a região, isso aqui é a imagem do satélite GOES, que fica circundando a Terra. Percebe a hora que estava passando pela atmosfera, essa luminosidade aqui, né, foi a rajada, né, de pedras que entrou na atmosfera. Tá? O interessante desses meteoritos é que, há 89 anos atrás, em 1931, tem registros da ocorrência de uma aproximação grande de um objeto com a Terra, tipo passou rasante, né? E foi desviado. Com isso, alterou sua órbita. Naquela época, foi desviado de forma natural, foi desviado. Naquela época, quem observou, né, e notou um objeto vindo em direção da Terra e a Terra ter sido milagrosamente salva, né, pode ter concluído que a Terra havia se salvado do choque. Com o desvio, gerou uma órbita com baixa inclinação. E aí o que aconteceu? Depois de 89 anos, né, ele fez lá a órbita dele, depois de 89 anos, olha lá, o choque que não ocorreu lá em 1931, ocorreu agora, em 2020, tá? Aqui é um desenho, então, uma chuva de meteoritos pode, por exemplo, uma pedra, ela vai se desfazendo, né, então vão chegando várias pedrinhas, e aí, por conta disso, é a chuva de meteoritos. A gente ouve mais falar em chuva de meteoro, chuva de meteorito não é tão frequente, mas também ocorre. E aqui são pedaços, né, do meteorito que caiu ali em Pernambuco. Tá? Quem trabalha com meteorito observou que são meteoritos que eles chamam de brechados, ou seja, são meteoritos misturados. E isso ocorre exatamente lá na época da formação, como são vários choques, né, os choques favorecem essa mistura de matéria diferente. E essa junção de tudo dá origem ao objeto parental, né, que depois veio a se tornar esses objetos que acabaram caindo aqui na Terra. Aqui é umas referências, e eu termino agora. Tem alguém acordado? Falou, Vera. Demorei muito, né? Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Tá todo mundo dormindo. Acorda aí, pessoal. Excelente. Obrigada. Aí, então, para as dúvidas, se vocês tiverem, se eu souber responder, eu respondo. Bom,
Eu tenho uma curiosidade. Sim, Falou ali de séries, né? Ele está no cinturão de asteroides, isso, mas ele é rochoso, né? isso. A maioria dos objetos do cinturão são pedras, são rochas. São rochas, né? Ele tem algum tipo, um resquício de atmosfera? Que eu saiba, não. Porque ele é muito pequeno, né? Que eu saiba, não. Pode até ser que tenha algum estudo nesse sentido, mas que eu tenha conhecimento, não. Caronte, que é o satélite de Plutão, foram em busca disso, se tinha atmosfera, né? Se Plutão tinha atmosfera, mas de séries eu não sei te responder, posso pesquisar, mas eu acredito que não. Né? Não é uma região favorável a ter atmosfera, porque são objetos muito pequenos, eles não conseguem segurar, né, a atmosfera. E Mas uma eu posso outra olhar. É que ele é pequenininho, né? É, Uma outra coisa, a configuração daquele cinturão de asteroides, ela é estável ou existe muitos choques entre eles? tem. Tem, e o que eu te falei, né, que eu falei na apresentação, tem umas falhas por conta da ressonância, né, porque eles, conforme vai havendo esse movimento, eles vão combinando. Então, enquanto um dá uma volta, outro dá duas, entendeu? Eles não ficam bonitinhos assim, eles rodam entre si. Eu até tinha um filminho mostrando mais ou menos como seria essa dinâmica ali do cinturão, mas eu não encontrei o filme para passar para vocês. Deve de ter na internet, mas é bem aleatório ali. Eles andam em conjunto em torno do Sol, mas entre eles tem bastante aleatoriedade no movimento, e vivem se chocando, vivem se batendo. Os maiores não tanto, mas os menores sim. Uma pergunta aqui da Geórgia. Sim. Não há restrições para comércio de meteoritos, assim como ocorre com os fósseis? Se tem restrição? Porque o comércio internacional de fósseis é uma coisa meio que banida, né? Existe só fósseis que só encontra no mercado negro, né? Mesma coisa meteorito, é só com quem coleciona, não tem comércio, não existe isso. Os colecionadores vieram em peso aqui. Eu estava vendo um vídeo na internet de um rapaz de lá de Santa Helena, que ele vendeu um pedaço, um colecionador do Uruguai. Esse meteorito quebrou o telhado todo da casa dele, e ele falou que com o dinheiro que ele conseguiu com o meteorito, com esse colecionador, ele reformou o telhado todo da casa dele. Percebe? Quer dizer, tá, o telhado é caro, beleza. Só que o valor do meteorito é muito maior. Né? Então, tem esse mercado, mas não não sei se eu posso dizer não é legal. Não tem uma gerência sobre isso. Não tem. Infelizmente, né? Porque deveria estar com quem trabalha para poder fazer as pesquisas, né? E não com quem coleciona e guarda. O de fósseis se tornou ilegal, né? Então, mas meteorito não sei. Eu vi recentemente num jornal que parece que, eu não sei se foi um deputado que estava tentando fazer uma lei, porque assim, caiu lá, né? E saiu de lá. O povo tirou as coisas de lá. Então, assim, é dono o lugar onde ocorreu a queda. Mesma coisa com o Bedengol, né? Caiu aqui do sertão da Bahia e está lá no Rio de Janeiro. Né? Na época lá do Dom João, sabe Deus quando? Dom João não, foi depois, foi Dom Pedro II, acho, não lembro. Que tirou de lá e levou para o Rio de Janeiro, porque era império naquela época, né? Mas eu deveria voltar para o lugar de origem, enfim. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Depois eu tenho mais duas. Assim, tá, joia. Plutão é um planeta e foi desclassificado como planeta. Para a gente que é leigo, planeta não. Para a gente que é leigo, assim, quando a gente vê as
fotos que tem, né, que a gente não sabe se isso é 100% certeza, Mercúrio, o tamanho que é mostrado se parece muito com o tamanho de Plutão. Mercúrio é um pouquinho maior que Plutão. Pois Só é, que Então, Mercúrio, ele orbita o Sol e nada influencia a órbita dele. Ok? Plutão já tem influência. Inclusive, ele passa dentro do cinturão de Kuiper. Então, ele é todo abalado na órbita dele, né? Coisa que com Mercúrio não ocorre, entendeu? Entendi. A órbita de Mercúrio tem tem uma excentricidade diferenciada, por causa exatamente da proximidade com o Sol. Mas ele aquela não... questão de Netuno ali, aquele limite que você mostrou, Isso. né? De Netuno Plutão ali, né? passa lá dentro e sai. Entendi. Então, assim, para você diferenciar o planeta do planeta não, é isso, né? O planeta, ele tem a sua órbita e nada interfere a órbita dele. Não é porque é pequeno, entende? É porque exatamente a órbita. No caso, Netuno, né, que é o guardião da órbita dele, nada interfere a órbita dele. Se você for fazer os cálculos de teoria planetária, a influência de Plutão na órbita de Netuno é irrisória. Já a influência de Netuno na órbita de Plutão é grande. Entendeu? É nesse sentido. Entendi. Obrigado. Nada. Uma pergunta da Maria Eduarda. Ela está perguntando se acha que todos esses corpos foram mesmo originados do nosso sistema solar. Tem matéria suficiente? Já que toda a massa do sistema solar é originada do Sol, ou seja, eu acho que o que ela está querendo perguntar é que se toda essa matéria desses corpos, inclusive dos planetas, é originado da formação do próprio sistema solar. É assim, tem uma teoria de formação de estrelas, ou teoria da formação do Sol, tá? Essa teoria serve para explicar qualquer que seja a formação de estrelas, certo? Originariamente é uma nuvem de gás, poeira, né, que por algum motivo entra em colapso. Entrando em colapso, ela começa a girar em torno de si. Girando em torno de si, ela achata. Grande matéria fica mais no centro e menos matéria para a extremidade. Aquela matéria do centro vai dar origem ao Sol, e o que o Sol não usar vai se dispersar para aquele resto de matéria que está aqui, e da mesma forma que formou o Sol no centro, em determinadas distâncias, vai aglutinando matéria, e isso, né, demora, vai formando os planetas. Então, todos esses objetos que eu falei para vocês aqui, todos eles vieram da mesma nuvem de gás e poeira. E essa teoria serve para qualquer formação estelar. Por isso que a gente busca outros planetas em outras estrelas, que são os exoplanetas. E nisso buscar, quem sabe a gente encontra uma Terra habitada, né? Então é nesse sentido. Se todas as estrelas, teoricamente, têm um cortejo planetário, com todos os outros objetos, esses menores que eu falei aqui para vocês. Todo. Então, uma coisa, existe, então, essas órbitas, elas não são tão... aleatórias, assim, existe uma regra bem determinada para a formação dessas órbitas. Por isso que lá na antiguidade, né, nos anos de 1800, sem os instrumentos específicos que hoje em dia nós temos, eles observavam a olho nu até Saturno. E eles criaram uma fórmula, 2 elevado a n mais 1 vezes Q, eu não lembro mais a fórmula. E com essa fórmula, eles tinham exatamente a posição dos planetas, então entendendo o sistema solar matematicamente, né? E aí faltava exatamente um ali, onde depois eles encontraram Ceres. Só que
falha, essa fórmula falha, principalmente para Netuno e Plutão. A fórmula dá uma distância bem maior do que esses planetas têm com relação ao Sol, né? Então, infelizmente, a fórmula não reproduziu direitinho a natureza. Ô, Vera, Oi. eu ia perguntar, não estava nem sabendo como perguntar, mas eu acho que você respondendo algumas perguntas aí já meio que clareou. Ajudou. Clareou. Porque eu ia perguntar, né? Que eu não sabia nem como é que eu fazia a pergunta direito, mas era mais assim. Depois da descoberta do primeiro, dos exoplanetas lá, e vendo, né, que agora tem mais recursos, e vendo que essas formações, né, análoga a essa que teve da teoria da nebulosa solar, se agora ainda fica, não posso dizer mais claro, ou mais assim, consagrado mesmo a explicação da formação do sistema solar. Porque, e se eu podia, assim, tipo, você mostrou alguma coisa do sistema solar e mostrando assim, um determinado corpo, que aquilo ali era uma poeirinha perto de um planeta grande, né? Alguma coisa assim. Aí a gente também pode fazer uma analogia assim, do nosso sistema solar com a nossa galáxia, né? Que deve ser Mais ou menos. Né? Deve ser O problema é que, assim, vamos pensar. A estrela, porque assim, formação de uma estrela, no caso, formação do Sol, mas qualquer estrela é a mesma teoria. A estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz. Então, assim, se a gente mal consegue observar objetos do nosso sistema solar, que está ali, como diz o outro, né? Está grudado. Como é que a gente vai observar planetas em outras estrelas, sendo que a mais próxima está 4 anos-luz? Então, assim, só com técnica. Não tem como você mirar o telescópio para aquela estrela e observar os planetas. Não tem como. Aí vem as técnicas de detecção de exoplanetas, né? O planeta passa na frente da estrela e por aí vai. Várias técnicas, né, de detecção. Então, assim, do mesmo jeitinho que é o nosso sistema, e olha que o Sol é uma estrela pequena, né, de baixa massa. A gente, ele é espetacular para a gente, mas ele é uma estrela, vou dizer, medíocre, né, perto das outras estrelas que existem. Ele é pequeno. Então, imagina as outras estrelas que são bem maiores, a quantidade de matéria que precisou para formar, e o resto do que não serviu para formar aquela estrela, formou todo o restante daquele sistema. Então, e essa imagem que você traz é mais ou menos como a nossa galáxia, tem o centro da galáxia, né, e o entorno. Mais ou menos seria isso, né? Você tem bem mais estrelas no centro da galáxia, e aí você tem os braços. É que tem assim, nesses desenhos que a gente encontra nos livros, parece que não tem nada entre os planetas, né? Tem um planeta, tem outro, não tem nada entre eles, mas é uma sujeira só ali no meio, né? Só que são partículas bem menores, que não dá para você classificar como alguma, né, alguma coisa, digamos assim. Vem de encontro, às vezes, vem de encontro com o planeta, e tem grupos que observam os NEOs, que eles chamam, né, que são os objetos próximos à Terra. Eles ficam observando, ficam monitorando, porque o que mais tem em volta da Terra além do lixo, né, o que mais tem em volta da Terra é objeto que pode vir de encontro. E não fiquem pensando, não, que a gente vai saber se vier de encontro, viu? Porque não vai ter por onde correr, dependendo do tamanho do bicho. Esse meteorito mesmo que caiu em Santa Helena, o pessoal achou que os meninos estavam jogando pedra na casa, né? Porque começou a quebrar telhado, E se fosse um grandalhão, tipo aquele que rebentou e formou a cratera do Arizona? E aí? A gente não sabe, né? Você pode até, tá vindo, mas dependendo do tamanho é bom que ninguém saiba, porque daí vou correr para onde? Não tem por onde correr, não tem por onde fugir, né? É desesperador, mas fazer o quê? Podia cair, não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Nada, fala.
Não, deixa eu falar. Essas coisas é bom verbalizar. Deixa eu falar. Tem uma coisa que é interessante, né, Vera? Parece que saiu no site do ESO há um tempo atrás, foi os caras detectarem uma estrela jovem, com um disco protoplanetário, né? Com provavelmente formação de alguns planetas já nesse disco. Né? Aquela Mas imagem, é isso, né? percebe? A teoria da formação do sistema solar vale para qualquer coisa. Então, assim, a protoestrela, que é protoestrela porque ainda não emitiu luz, né? Ela está ainda se formando. Já forma os planetas, né? É um processo que é conjunto. Todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo. Então, a idade do sistema solar é a idade dos corpos do sistema solar. Não tem para onde fugir. E aí, você vê a imagem da protoestrela porque é uma coisinha escura. Quer dizer, quando você vê uma imagem com uma bolinha escura, ali vai formar uma estrela. Daqui a pouquinho ela acende. Só que o daqui a pouquinho para o universo não é o nosso daqui a pouquinho, né? Demora um pouquinho mais. Um pouquinho mais Um pouquinho mais. O Ronaldo Pinheiro. Ele é meu aluno. Eu oriento ele. Se ele falar, eu vou bater nele. Isso mesmo. Ele pergunta aqui: há algum risco de Plutão e Netuno se chocarem? Não. Não por conta exatamente, como eu falei lá, é que eu falei meio rápido, né? A ressonância no sistema solar, ela dá uma estabilidade. Então, assim, a ressonância entre Plutão e Netuno é tal que favorece não chocar. Não vai chocar. Então, dificilmente a gente vai ter choque de planeta com planeta, quer seja porque cruza órbita ou não. Tá? Não tem, isso pode ficar tranquilo. Choca não. Choca ali, né? Dentro do cinturão, lá no cinturão de... Eles ficam trombando entre si. Mas também não é assim, essa, né, tromba de vez em quando. Tanto que a gente tem imagem dos asteroides que eu mostrei para vocês aqui do cinturão, que tem crateras. Então, isso é reflexo de choque. A Lua, a própria Terra tem crateras, só que a população, né, com as construções, acabam escondendo algumas delas. Mas todos os objetos na sua formação trombou de alguma forma. Então, não vai. O primeiro exoplaneta é da década de 90, né? Eu acho que 95, 90 alguma coisa, e hoje já tem quase 4.300. Acho que é 4.300. Nem sei quantos tem. Alguma coisa. Cada dia eles acham um punhado, nem sei quantos tem.